como uma mulher, né, que trabalha, é muito difícil pra ela criar 12 filhos. Tipo, criar 3 filhos é difícil. Um filho é difícil, imagina 12, 10. Minha avó teve 11 filhos, né? Ela vinha no campo. Já minha mãe teve 2, né? Teve 2 filhos. Enfim, né? E aí, 11 filhos. 11 filhos é muita coisa. Tipo, imagina 11 filhos. 2 filhos já é... 11 filhos, imagina 11 filhos, mano. Mas eu tenho uma amiga que ela quer ter 6 filhos. 6 filhos. É muita coisa. E ela pensa em dar nome de gente idosa pra esses filhos. Tipo, o Berta, essas coisas, sabe? Não Berta, mas nome antigo assim. Mas 6 filhos? Tipo... Enfim, né? Não julgar os outros. Não julgar. Deus ensina a não julgar, então não vamos julgar. Não julgar, não julga. Não, deixa abaixo. Então é isso. E aí disse crescimento urbano, né? Então na cidade. Ah, tá. A gente agora vai falar. Ah, tá. Então depois do. Então vai ter a desconcentração industrial. E o que acontece? No governo de JK, há um investimento de empresas estrangeiras, como eu disse, e a urbanização é muito rápida. E quanto mais empresas estabelecem uma grande... pensa assim, se você é uma empresa estrangeira, onde você vai querer se estabelecer? No interior de São Paulo, de Minas... de Roraima, as pessoas falam do Acre, mas eu duvido que você conheça Amapá. As pessoas falam tanto do Acre, tá tão longe, mas Rondônia. Pro Acre teria, mas Roraima. As pessoas falam do Acre, mas Roraima, Rondônia, Amapá, duvido. Macapá é a capital do Amapá, mas, né? Tipo, mó região, tipo, falam do Acre, que ele é do outro lado do mundo, mas Roraima fica lá no nortão. O Acre fica ainda, tipo, um pouco abaixo do Amazonas. Mas Roraima e Rondônia fica lá. Ai. Então, você é uma empresa, você é dono de uma empresa, vai querer se estabelecer em sua cidade no interior de Rondônia ou na Grande São Paulo? Hein? É claro que na Grande São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, na megatrópole de São Paulo. E aí o que vai acontecer? Então essas indústrias vão se estabelecer lá. Só que vai acontecer? Vai ter muita indústria, né, nessas regiões. E então o preço do terreno vai ser muito valorizado e vai custar muito caro. E essas empresas vão querer, então, vai começar a buscar outros lugares para se estabelecer. Mas não em Roraima, nem no Amapá. Pará já é longe, nós no Amapá. Piauí, né? Então as empresas vão querer buscar outros lugares, mas não em outras regiões lá. Uma região industrializada, porque a região mais industrializada do Brasil é o Sudeste e o Sul. E aí depois vem o Centro-Oeste, depois vem o Norte, depois no último o Nordeste. E fico chocada que que o Norte tá na frente do Nordeste. Tipo, tem Roraima, tem Amapá no Norte, tipo, né? E aí então eles vão se estabelecer. Ai, pode dar tontura pra você, né? Ficar rolando assim, então, perdão. Se eu tenho labirintite igual eu. Mas enfim, então essas grandes empresas vão estabelecer em cidades um pouco menores, no São Paulo ainda, né, na região Sudeste e Sul. E aí, então, vai haver uma descentralização industrial ao redor de São Paulo, entende? Porque ela passou a passar uma nova localização e permitiu que conseguíssemos, tipo, se consolidar em outros lugares. Por exemplo, a Coca-Cola tem várias indústrias. Mas a Coca-Cola, por exemplo, ela estabeleceu aqui na cidade, mas ela podia ter estabelecido em outra cidade. A gente tá no interior de São Paulo, a gente não tá na Grande São Paulo.
E aí então vai acontecer isso, e aí vai ter a desigualdade socioeconômica, como eu havia dito, segregação socioespacial, e também vai ter a extrema pobreza. Ah, a gente vai passar tudo. Aí, tipo, a segregação socioespacial, em que as pessoas ricas não vão querer ficar no mesmo lugar que as pobres, vai ter aquela pobrefobia, né? Que os ricos não querem se juntar aos. Gente, que calor! Mas que os ricos não vão querer se juntar aos pobres. E aí vai acontecer isso. Gente, olha o tamanho da minha testa. Olha o tamanho da minha testa. Enfim, né? E aí, a segregação racial vai ter os problemas de moradia. Por quê? Então, as pessoas mais não têm baixa renda, elas vão para as regiões mais periféricas que o Estado não liga, né? Que os municípios não ligam. E aí vai ter problemas de infraestrutura urbana, como eu disse. Aí vai surgir as favelas, os cortiços. Os cortiços, eles principalmente surgiram bem ali no comecinho do século XX e final do século XIX. Com a abolição dos escravizados, essas pessoas negras não tinham apoio, né, do governo para arrumar trabalhos e tais. Então eles vão morar em grandes casas que várias pessoas vão morar junto. Então por exemplo, vai ter uma mansão. Mas nessa mansão, não vai ser tipo uma mansão pra uma pessoa, mas tipo 20 famílias morando nessa mansão. Cada quarto vai ser o lugar de uma família. Os cortiços e os. Gente, o que é isso? Ah tá, loteamento de terra. Os loteamentos vão ser. O governo então vai criar, vai construir casas e vai disponibilizar essas casas para as pessoas mais pobres. Só que ali também vai ter a periferia. Em contraparte da favela, do cortiço e dos loteamentos, que são para as pessoas mais pobres, vai ter os condomínios fechados, que são para as pessoas mais ricas. Então, o governo, até nas pessoas mais ricas, não oferece, tipo, infraestrutura efetiva, né, no centro. Então, as pessoas que têm mais dinheiro vão querer pagar um lugar mais seguro, né? Então, vai surgir os condomínios fechados. Então, vai ter uma extrema pobreza após a abolição da escravidão, da segregação social. Sendo que os cortiços ficaram até os cortiços, né, vão existir, só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando o Dom João VI, ele mudou ele mudou a capital do Brasil de Salvador, Salvador para o Rio de Janeiro, ele pediu pro arquiteto, que eu não lembro o nome dele, né, deixar o Rio de Janeiro parecendo a cidade de Paris. E não, ele pediu para reformar e esse arquiteto se inspirou na cidade de Paris. E esse arquiteto, ele meio que despejou essas pessoas que moravam nos cortiços no centro do Rio de Janeiro para as periferias. E aí que surgiu o processo de favelização do Brasil. Então, as favelas, as pessoas mais pobres, foram indo para as regiões que o terreno era mais barato, que no Rio de Janeiro eram os morros. E ali surgiram as grandes, tipo, as grandes favelas. Por exemplo, a favela da Carrocinha. Da Carrocinha, né? Carrocinha não, desculpa. Favela da Rocinha. E aí, então a gente chamou o Brasil e só vou falar sobre, tipo, nome das, tipo, conceitos. Tipo, vou falar sobre os conceitos agora. Tipo, a diferença, sabe a diferença entre cidade e município? Basicamente, a cidade tipo, é a zona urbana do município. Então, o município é toda a extensão territorial que uma prefeitura ela vai administrar. Então, por exemplo, no município de Rio Preto, vai ser toda a região que Rio Preto, que tem o nome Rio Preto. Entendeu? Mas já a cidade de Rio Preto vai ser só região urbana, vai ser só onde fica mais as indústrias, sabe? Então a cidade vai ser região urbana, o mundo urbano com as ruas, bairros e as indústrias. E aí então vai ter as regiões metropolitanas, que é a metrópole, mais as cidades vizinhas, por exemplo. São Paulo é uma região metropolitana, porque tem a cidade, tem a metrópole de São Paulo, e aí em volta tem outras cidades vizinhas. Sendo que São Paulo não tem, tipo, a região metropolitana de São Paulo não tem zona rural,
Porque São Paulo foi crescendo tanto e as outras cidades ao redor também foi crescendo, que chegou um momento que elas se coincidiram, que elas chocaram. E com esse chocamento, por exemplo, eu tô usando a região metropolitana de São Paulo, mas vai acontecer com todas as regiões metropolitanas do mundo. Todas não, né? A maioria. Não vamos generalizar, porque, né? Mas aí a cidade de São Paulo cresceu tanto, e outras cidades também, que elas vão se chocar e como se virasse uma só. Ainda existe a divisão nas cidades, só que, por exemplo, é uma placa que separa, tipo, você tá andando de carro, São Paulo pra outra cidade. O que, tipo, e as duas não tem uma área rural, entendeu? Não tem uma área rural pra você ir. Não tem, tipo, você passa por uma plantação de café ali, né? Vou ver a plantação de café. Não, é da cidade. E sendo que você só consegue distinguir o que é São Paulo e outra cidade de acordo com a plaquinha que fala, tipo, bem-vindo a XX, sabe? E aí, então vai ter a metrópole, né? Então a metrópole vai ser o encontro, né, de uma cidade com outra. Ah, tá. Então, megatrópole vai ser o encontro de uma cidade de duas ou mais regiões metropolitanas. Já falei tudo? Já, né? Acho que já. E aí que existe aquele termo espaço contínuo, espaço urbano contínuo. Porque, por exemplo, vou usar também São Paulo, que a região metropolitana de São Paulo cresceu tanto que é como se a cidade não acabasse mais. Fosse o mar de prédios. Parece que São Paulo é o mar de prédios, porque só tem, tipo, região urbana, entende? E aí que entra de metrópole e virou megatrópole. E aí, duas metrópoles se encontram. Aí, quando duas ou mais metrópoles se encontram, é megatrópole. E aí existe a rede. Aí, a rede urbana, então, são vários nós que são as cidades. Então, é um sistema que interliga as cidades através de estradas, rodovias, energia, comércio, sistema tecnológico, que que perante a interação e comércio entre cidades. Ah, tá. Então, a rede urbana é um sistema interligado entre as cidades, entre as grandes cidades urbanas, que é um sistema de transporte, rodovia, ciclovia, ferrovia, de energia, de comércio. Então, rede urbana é um sistema tipo de mundo globalizado, entende? Então, aí tem as redes materiais, que é o transporte, por exemplo, tem as redes materiais, que, por exemplo, é a internet, é a informação. A informação, por exemplo, é uma rede imóvel. Mas é tudo que conecta as grandes cidades, então rede urbana. E aí vai ter hierarquia urbana. Se a rede urbana é essa ligação, essa interligação, as cidades vão estar conectadas por informação que entre comércio, entre dinheiro, entre produtos, enfim, é o ligamento entre as cidades. Essa interconexão entre as cidades. Já a hierarquia urbana, ela vai ser o grau de importância de cada cidade. Não existe hierarquia social, em que as pessoas mais ricas estão no topo e as mais pobres estão no baixo. Então, vai ter hierarquia urbana. Até isso tem essa estratificação social. Mas então, na hierarquia urbana vai ter o grau de importância de cada cidade dentro de uma rede urbana. Então, a hierarquia urbana... Então, a rede urbana é a interconexão de todas as cidades de um país e até do mundo. Rede urbana é a ligação entre elas, é uma rede. Não tem a rede de Wi-Fi, em que o Wi-Fi se disponibiliza. Tipo, a sua casa pode ter rede de Wi-Fi, mas você pode compartilhar a sua rede de Wi-Fi com o seu vizinho. Mas é ainda um Wi-Fi, entende? Então, a rede urbana vai ser essa interconexão de conhecimento, de riqueza entre as cidades. E essas cidades que estão interconectadas pela rede urbana vão ter uma hierarquia, vão ter um grau de importância. E aí, as mais importantes dessa lista toda são as megacidades, que não são as cidades globais. As cidades globais, elas são cidades que é importante para o mundo todo. Por exemplo, a única cidade global que a gente tem aqui no Brasil é São Paulo. São Paulo é importante para tudo. Pra tudo, tipo, pra todo mundo ele é importante. Pra todo o globo mesmo, entendeu? Então, pra todo mundo globalizado. Por exemplo, Chicago, Nova York, Londres, entendeu? São cidades muito importantes pro mundo todo.
E aí vão ter cidades, vão ter as